Março de 2024. Tocar, como acontecia todos os dias desde que voltara para a serra. O colchão de molas rangeu quando ele se sentou na borda da cama, os pés descalços, tocando o piso frio de cimento queimado que ele próprio instalara 2 anos atrás, logo depois do enterro de Neuza. A casa de pau a pique restaurada tinha apenas 4 cômodos: quarto, sala, cozinha e banheiro adaptado num puxadinho externo. Mas era suficiente para um homem de 68 anos que não esperava mais visitas. Ele vestiu a calça de brim surrada, depois a camisa xadrez de manga comprida, mesmo sabendo que o dia seria quente como todos os dias de março na serra. A cicatriz no antebraço esquerdo, irregular e profunda, parecia latejar quando o ar mudava de temperatura. 40 centímetros de tecido queloide atravessando o braço do cotovelo ao pulso, memória permanente de algo que ele tentava diariamente esquecer. Ninguém perguntava mais sobre a marca. Os vizinhos que viviam a 8 quilômetros descendo a estrada de terra já haviam desistido de obter resposta, e Dorival preferia assim. Silêncio era mais seguro que mentiras, e a verdade não era opção. A rotina matinal seguia padrão invariável. Café preto forte fervido no fogão a lenha, 2 fatias de pão com manteiga, que ele mesmo fazia do leite comprado na venda de seu Valdemar, banana prata colhida no quintal. Ele comia olhando pela janela da cozinha que dava para o apiário, 50 metros de distância em terreno levemente inclinado, 24 caixas de abelhas nativas, jataí, mandaçaia, uruçu, dispostas em fileiras organizadas que renderiam cerca de 300 quilos de mel orgânico por ano, suficiente para complementar a aposentadoria do Ibama e manter alguma dignidade financeira. Depois do café, ele seguia até o apiário para a verificação rápida. As abelhas já estavam ativas, entrando e saindo das caixas num balé agitado que indicava colônia saudável. Ele não abria as colmeias todas as manhãs. Apenas observava movimento externo, procurava sinais de pragas, conferia se as proteções contra formigas estavam funcionando. O mel seria colhido apenas em maio, mas a vigilância constante evitava surpresas. Depois, caminhava o perímetro da propriedade, rota de 2 horas que cobria os pontos principais dos 26 hectares de Mata Atlântica degradada que herdara do pai. Dorival conhecia cada trilha, cada nascente escondida, cada formação rochosa que marcava os limites da terra. O conhecimento não era só visual, era tátil, olfativo, intuitivo. Ele sabia onde o chão ficava lamacento mesmo sem chuva, por causa do lençol freático próximo à superfície. Sabia quais árvores antigas tinham ocos grandes o suficiente para abrigar animais médios. Sabia interpretar pegadas na terra úmida, distinguir rastros de tatu de rastros de paca, identificar fezes de cachorro do mato pelo cheiro adocicado e pela presença de sementes não digeridas. Esse conhecimento não viera de livros. 43 anos no Ibama ensinaram teorias e protocolos, mas foi o avô caçador, morto em 1972, quem lhe ensinara a ler a mata como texto vivo. Cada galho quebrado contava história. Cada silêncio entre cantos de pássaros significava algo. A mata comunicava perigo para quem soubesse ouvir, e Dorival aprendera a ouvir antes de aprender a ler palavras. Agora, aposentado e sozinho, esse conhecimento era a única vantagem real que possuía contra qualquer ameaça que decidisse rondar a propriedade. A espingarda calibre 12 de cano cerrado ficava pendurada atrás da porta da frente, carregada sempre, embora ele não atirasse em nada há 6 anos. A última vez fora para matar uma jararaca que se enrolara na soleira da cozinha, e o coice da arma quase deslocara seu ombro direito, lembrando-lhe que aos 62 anos o corpo já não absorvia impactos como aos 30. Ao lado da espingarda, num suporte de madeira que ele talhara, ficava o facão de mato com 30 centímetros de lâmina. A ferramenta era mais usada. Ele a levava em todas as caminhadas pelo terreno, útil para cortar cipós, abrir picadas, decepar galhos baixos que invadiam as trilhas. O fio estava sempre impecável porque Dorival afiava a lâmina toda sexta-feira, gesto meditativo que ocupava 20 minutos e organizava seus pensamentos. Havia também armadilhas artesanais guardadas no galpão de ferramentas, feitas de arame de cerca e conhecimento herdado do avô. Laços para capivaras, arapucas para pacas, mundéus para tatus, embora ele não as usasse mais. Depois que Neuza morrera, Dorival perdera interesse em caçar. A carne do mercado era suficiente,
e ele não via mais sentido em matar para provar habilidade que já sabia possuir. O isolamento da propriedade não incomodava Dorival. Pelo contrário, fora exatamente o que buscara quando se aposentou. 1.100 metros de altitude nas serras do sul de Minas Gerais, município de Alagoa, região onde a Mata Atlântica resistia teimosamente entre fazendas de gado e plantações de café. A estrada de terra que conectava a propriedade à rodovia estadual tinha 9 quilômetros de extensão e virava intransitável entre dezembro e março, quando as chuvas abriam crateras e transformavam o trajeto numa sucessão de atoleiros. Mesmo na seca, poucos se aventuravam até ali. Não havia razão para subir aquela serra específica, a não ser para visitar Dorival ou as duas outras propriedades ainda mais isoladas, habitadas por famílias que preferiam distância do mundo. Celular não pegava sinal. Internet não existia. A energia elétrica chegara apenas em 2003, instalação precária que falhava sempre que o vento soprasse forte demais. À noite, quando não havia lua, a escuridão era tão absoluta que Dorival não conseguia ver a própria mão estendida a 30 centímetros do rosto. A ausência de luz artificial num raio de quilômetros devolvia o céu às estrelas e os sons aos bichos noturnos. Os sons noturnos formavam trilha sonora constante que Dorival aprendera a decifrar. Grilos diferentes cantavam, em frequências distintas conforme a temperatura. Os maiores emitiam um chiado grave e espaçado quando o frio apertava. Os menores aceleravam o ritmo quando o calor persistia após o pôr do sol. Sapos cururu coachavam próximos às nascentes, barulho úmido e gutural que indicava a presença de água. Corujas buraqueiras assobiavam nas árvores altas, caçando roedores que corriam pela serapilheira. Ocasionalmente, ele ouvia movimento mais pesado, capivaras descendo para beber nos córregos, gambás revirando folhas em busca de insetos, algum cachorro do mato passando pelas trilhas em ronda territorial. Cada som tinha significado, e Dorival dormia tranquilo enquanto a sinfonia noturna mantivesse seu ritmo esperado. O que o acordava em alerta era o silêncio. A ausência antinatural de qualquer ruído, indicando presença de predador grande o suficiente para fazer a mata inteira prender a respiração. Mas isso não acontecia com frequência. A onça parda mais próxima que ele conhecia habitava território a 15 quilômetros de distância, e mesmo essa só fora vista 2 vezes em 5 anos. Havia lendas antigas associadas àquela serra específica. Dorival ouvira as histórias na infância, quando ainda morava ali antes de ir para a cidade trabalhar no Ibama. Os mais velhos falavam do lobisomem da Pedra do Vigia, criatura que teria aterrorizado a região nos anos 1950. Gado morto com a garganta arrancada, trabalhadores rurais encontrados dilacerados nas plantações, crianças desaparecidas que nunca foram achadas. Diziam que era filho amaldiçoado de uma família tradicional da região. 7º filho homem nascido após 6 irmãs, condenado por maldição hereditária a se transformar toda lua cheia. A família teria escondido o rapaz por anos, mantendo-o acorrentado num porão, mas eventualmente a corrente quebrava e a coisa saía para matar. A história dizia que mataram a criatura em 1956, enforcaram o corpo humano ainda em transformação, queimaram os restos e enterraram em terra não sagrada longe do cemitério. Depois disso, os ataques pararam e a lenda virou folclore de bar, história que os bêbados contavam para assustar turistas. Dorival crescera ouvindo essas histórias com ceticismo urbano. Trabalhara décadas com fauna brasileira, conhecia cada predador catalogado, sabia distinguir mito de realidade. Mas havia algo que Dorival nunca contara a ninguém, nem mesmo a Neuza durante 32 anos de casamento. Algo que acontecera em março de 1987, quando ele liderava a equipe de fiscalização em área de desmatamento ilegal na divisa de Minas com Rio de Janeiro. Operação de rotina, 6 fiscais investigando denúncia de corte seletivo de madeira nobre em área de preservação. Eles acamparam por 8 dias numa clareira próxima ao local do desmate. No 4º dia, encontraram pegadas ao redor do acampamento. Grandes demais para cachorro, pesadas demais para lobo-guará, com padrão de dedos que não correspondia a nenhum canídeo conhecido. No 5º dia, 2 fiscais desapareceram durante a noite. Encontraram os corpos ao amanhecer, a 200 metros do acampamento,
dilacerados com violência que parecia pessoal, não alimentar. Garganta arrancada de um, ventre aberto do outro, mas pouca carne consumida. Matança por fúria, não por fome. No sexto dia, tentaram evacuar, mas algo os seguiu pela mata. O terceiro fiscal morreu tentando proteger a retirada. Dorival sobreviveu porque atirou às cegas na escuridão e acertou algo que gritou com voz quase humana antes de recuar. O relatório oficial registrou o ataque de onça parda. Dorival assinou sem contestar. Guardou as anotações não oficiais numa caixa de metal que trancou no sótão e tentou esquecer. Mas a cicatriz no antebraço esquerdo, cortesia de galho quebrado durante fuga desesperada pela mata fechada, nunca deixou ele esquecer completamente. E agora, 68 anos, aposentado, sozinho numa serra isolada de Minas Gerais, Dorival acordava toda manhã às 5h14, verificava o apiário, caminhava o perímetro da propriedade e vivia com a certeza silenciosa de que algumas verdades eram perigosas demais para serem pronunciadas em voz alta. A mata guardava segredos, Dorival guardava um específico. E enquanto o segredo permanecesse enterrado, ele conseguia dormir a maior parte das noites sem sonhar com olhos amarelos brilhando na escuridão e vozes guturais que soavam demasiado humanas para serem apenas animais desconhecidos. A madrugada de 14 de março começou errada. Dorival acordou às 3h46 da manhã sem razão aparente, coração disparado, boca seca, corpo tenso como se tivesse ouvido explosão que não acontecera. Ficou imóvel na cama por 2 minutos completos, ouvidos atentos, tentando identificar o que o arrancara do sono. Nada, silêncio absoluto, nem grilo, nem sapo, nem vento nas folhas das jabuticabeiras no quintal. A ausência de som era tão completa que ele ouvia o próprio sangue pulsando nas têmporas. Levantou devagar, pegou a espingarda atrás da porta sem acender luz. Foi até a janela da sala que dava para o terreiro. A lua minguante oferecia iluminação fraca, tingindo tudo de prata opaco. Nada se movia, mas o silêncio persistia, pesado como presença física. Dorival conhecia esse tipo de silêncio. Conhecia o que ele significava. Voltou para o quarto, sentou na cama com a espingarda atravessada nas pernas e esperou o amanhecer sem conseguir dormir novamente. O silêncio durou até as 4h53, quando os primeiros grilos voltaram a cantar timidamente, como se testassem se era seguro fazer barulho. Às 6h20, quando a claridade já permitia visão razoável, Dorival saiu para a verificação matinal do apiário. 30 metros antes de chegar às colmeias, ele parou. Algo estava errado. Não ouvia o zumbido característico das abelhas, iniciando o trabalho diário. Acelerou o passo, contornou a última curva da trilha e sentiu o estômago despencar. 6 colmeias estavam tombadas no chão, caixas de madeira destruídas, quadros de cera esmagados, abelhas mortas espalhadas por metros em todas as direções. Não era ataque de abelha-cachorro ou vespa. Esses predadores matam para roubar mel e larvas. Isso era destruição pura. As caixas tinham sido jogadas com força brutal, algumas rachadas ao meio, outras com marcas profundas de garras no compensado. O mel escorria pela terra misturado com fragmentos de cera e cadáveres de operárias. Dorival se ajoelhou próximo à caixa mais danificada e viu marcas de arranhões. 4 sulcos paralelos profundos, espaçados de forma que nenhuma pata de animal conhecido reproduziria. Tocou os arranhões com os dedos. Madeira lascada ainda cheirava a seiva fresca. Ele respirou fundo 3 vezes, tentando conter o tremor que começava nas mãos. Levantou devagar e começou a procurar rastros. Não precisou procurar muito. A terra ao redor do apiário estava úmida da garoa noturna, perfeita para receber impressões. As pegadas formavam trilha clara, vinham da mata a oeste, circulavam o apiário, aproximavam-se da casa, recuavam novamente para a mata na direção da Pedra do Vigia. Dorival seguiu os rastros até a nascente que brotava a 80 metros das colmeias. Ali, na margem de terra preta sempre molhada, ele encontrou a impressão perfeita. Ajoelhou-se, abriu a mão direita com os dedos esticados, colocou a palma sobre a pegada. A marca tinha 28 centímetros de comprimento, quase 4 a mais que sua mão inteira. 5 dedos com marcas de garras curvas. Profundidade irregular, mais funda na frente indicando marcha quadrúpede com peso concentrado nos membros dianteiros.
largura desproporcional, quase 15 centímetros na parte mais larga. Ele conhecia pegadas de onça parda, já medira dezenas durante fiscalizações. A maior que vira tinha 21 centímetros e pertencia a macho adulto excepcional. Aquilo não era onça. Memórias que ele tentara enterrar por 37 anos começaram a vazar pelas rachaduras do esquecimento forçado. Março de 1987. Córrego na divisa do Rio de Janeiro. Pegadas ao redor dos corpos dilacerados de Sebastião, de Alcides, de João Paulo. Ele tirara moldes de gesso que uma equipe de Brasília depois perdeu. As medidas estavam anotadas num caderno trancado no sótão. Mas Dorival não precisava consultar as anotações. Memória de trauma não apaga. As pegadas de 87 mediam entre 26 e 29 centímetros, dependendo do tipo de solo. Aquelas ali na sua frente, em março de 2024, mediam 28. Mesma largura desproporcional, mesmo padrão de profundidade, mesma distribuição de dedos que desafiava a anatomia conhecida. Dorival fechou os olhos, sentiu o enjoo subir pela garganta, forçou-se a engolir. Quando abriu os olhos novamente, a pegada ainda estava ali, real, impossível, idêntica às que ele vira 37 anos atrás. Ele voltou para casa caminhando devagar, espingarda carregada apontada para a mata, verificando as costas a cada 10 passos. Dentro da casa, trancou a porta, empurrou a mesa da cozinha para bloquear a entrada, foi até o quarto e puxou a caixa de metal debaixo da cama. Mãos tremendo, abriu o cadeado com a chave que carregava sempre no chaveiro. Lá dentro, embrulhados em plástico contra a umidade, os cadernos de campo de 1987. 3 cadernos escolares de capa dura, letra firme de homem que ainda não completara 40 anos. Ele abriu o segundo caderno na página marcada com clipe enferrujado. Ali estava. Esboço detalhado da pegada encontrada próximo ao corpo de Sebastião. Ao lado, as medidas: 28 centímetros de comprimento, 14,5 de largura, profundidade de 7 centímetros na parte dianteira. Embaixo, sua anotação: não corresponde a nenhum canídeo, felino ou urso catalogado. Distribuição de peso sugere quadrúpede, mas largura indica massa incompatível. Garras retráteis, verificar. Ele nunca verificou. 2 semanas depois do incidente, foi chamado à diretoria regional e educadamente instruído a esquecer. Durante 3 dias, Dorival tentou racionalizar. Cachorro selvagem de porte excepcional. Híbrido de cão com lobo escapado de criadouro ilegal. Onça com deformidade genética. Urso. Embora não existissem ursos naquela região há décadas, cada explicação soava oca até para ele mesmo. No segundo dia após a destruição do apiário, ele encontrou mais sinais. Marcas de garras numa goiabeira a 50 metros da casa. 4 sulcos paralelos arrancando casca, começando a 2,70 metros de altura, descendo até 1,40 metros. Nenhum animal catalogado alcançava essa altura mantendo força suficiente para rasgar casca de árvore viva. No terceiro dia, encontrou fezes na trilha que levava à Pedra do Vigia. Fezes grandes, escuras, fedorentas, com cheiro acre que ele não reconhecia. Nem cachorro do mato, nem gato do mato, nem qualquer carnívoro que ele conhecesse. Havia pelos misturados ao bolo fecal, pelos cinza escuros, ásperos, compridos demais para canídeo, grossos demais para felino. Ele pegou alguns com graveto, guardou num saco plástico, sabendo que nunca mostraria para ninguém, porque não havia ninguém para quem mostrar que não o chamaria de louco. À noite, os sons começaram. Na primeira noite após a descoberta das pegadas, Dorival não dormiu. Ficou sentado na cadeira da sala, com a espingarda no colo e todas as luzes da casa acesas, as 4 lâmpadas fracas que a instalação elétrica precária sustentava. Por volta das 2 da manhã, ouviu movimento na mata, galhos quebrando, peso se deslocando. Não era barulho furtivo de animal tentando não ser detectado. Era movimento deliberado, pesado, despreocupado com discrição. Depois, silêncio.
Às 3h15, rosnado, baixo, gutural, vibrando numa frequência que Dorival sentiu no peito antes de processar com os ouvidos. Não era rosnado de cachorro, não era de onça. Tinha qualidade quase vocal, como se cordas vocais estivessem tentando formar som que a anatomia não permitia completar. Durou 8 segundos. Parou abruptamente. Dorival segurou a espingarda com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Nada mais aconteceu até o amanhecer, mas ele não relaxou a vigilância. Na segunda noite, o som foi diferente. Começou como rosnado, escalou para algo entre uivo e grito. Longo, agudo no final, ecoando pela serra de forma que era impossível determinar distância ou direção exatas. Parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Durou quase 15 segundos. Quando terminou, Dorival percebeu que estava de pé sem lembrar de ter levantado, espingarda apontada para a porta, dedo no gatilho, corpo inteiro coberto de suor frio, apesar da temperatura amena da noite. O som ativara algo primitivo no seu cérebro, resposta de presa diante de predador. Ele se forçou a respirar devagar, abaixou a arma, sentou novamente. Mas não conseguiu parar de tremer por meia hora. O uivo não se repetiu, mas Dorival sabia que tinha sido recado. Ela estava lá. Sabia onde ele morava, e queria que ele soubesse que ela sabia. Na terceira noite, a criatura aproximou-se da casa. Dorival a ouviu circulando o terreiro às 3h40 da manhã. Passos pesados esmagando grama seca. Respiração ofegante, rouca, úmida. Ele apagou as luzes para não ficar exposto pela iluminação e foi até a janela da sala. Espreitou pela fresta entre as tábuas. A lua minguante mal iluminava, mas ele viu vulto, grande, quadrúpede, pelagem escura absorvendo a pouca luz disponível. Movendo-se próximo ao galinheiro abandonado, a 30 metros da casa, a criatura parou, ergueu-se sobre as patas traseiras e Dorival viu a silhueta se erguer além de qualquer altura razoável para animal conhecido. 2 metros, 2,5 metros, talvez mais. Ficou assim por 5 segundos que pareceram eternos, perfil recortado contra o céu ligeiramente mais claro. Depois desceu novamente para 4 patas e continuou circulando. Dorival segurou a espingarda, mirou na direção do vulto, dedo no gatilho, mas não atirou. Distância excessiva, luz insuficiente, chance de apenas ferir e provocar ataque imediato. Esperou. A criatura completou o círculo ao redor da casa, parou próximo à porta da frente, fungou ruidosamente. Depois, afastou-se na direção da mata. Ao amanhecer do 4º dia, Dorival encontrou as marcas. Arranhões profundos na parede externa da casa, lado leste, próximo à janela do quarto. 4 sulcos paralelos arrancando lascas de reboco e expondo o pau a pique por baixo. Começavam a 2,5 metros de altura, desciam até 1,80 m. A criatura se erguera sobre as patas traseiras e marcara território. Ou fizera ameaça, ou ambos. Dorival tocou os arranhões. Madeira exposta ainda cheirava a seiva, indicando que foram feitos poucas horas antes. Ela estivera ali, a menos de 30 centímetros da parede atrás da qual ele dormia. Podia ter arrombado a janela, podia ter invadido, mas não invadiu. Apenas marcou, deixou recado. Dorival sentiu raiva repentina queimar no peito, substituindo o medo temporariamente. Aquela era sua terra, propriedade da família Campos há 3 gerações. Ele voltara para morrer em paz naquele lugar. E agora algo impossível estava rondando, testando, ameaçando. A raiva durou cerca de 30 segundos, antes de ser substituída pela certeza gelada de que estava sendo caçado metodicamente por criatura que demonstrava inteligência perturbadora. Ele precisava tomar decisão, fugir, empacotar o essencial, descer a serra, abandonar tudo, viver o resto da vida sabendo que correu. Pedir ajuda, ligar para a polícia de Alagoa do Orelhão mais próximo, 8 quilômetros serra abaixo, e ouvir risos educados antes de ser ignorado. Ou ficar. Preparar defesas. Usar o conhecimento do terreno que nenhum invasor, humano ou não, possuía. Enfrentar. Dorival escolheu ficar. Não por coragem. Aos 68 anos ele não tinha ilusões heróicas. Ficou porque conhecia a verdade. Aquilo não estava ali por acaso. Reconhecia nele algo. Talvez testemunha do massacre de 87.
Talvez cheiro que ficara impregnado quando ele disparou contra criatura similar 37 anos atrás. Ou talvez simplesmente porque ele era o único vivo que sabia o que aquilo realmente era, e certos segredos exigiam eliminação de quem os carregava. Fugir não adiantaria. Se aquilo o queria especificamente, continuaria querendo em qualquer lugar. Melhor enfrentar em território conhecido do que ser caçado em terreno estranho. Naquela tarde, Dorival começou os preparativos. Primeiro, verificou munição. 16 cartuchos de chumbo grosso para a espingarda calibre 12, guardados em lata de metal para proteger da umidade. Não era muito, mas precisaria ser suficiente. Depois, afinou o facão até o fio cortar papel com pressão mínima. Organizou ferramentas que pudessem servir como armas: machado, pé de cabra, martelo de cabo longo. Reforçou portas e janelas com tábuas extras pregadas por dentro. Preparou 4 fogueiras pré-montadas em pontos estratégicos ao redor da casa, galhos secos empilhados, embebidos em querosene velho que ele guardava para lamparinas, prontos para serem acesos rapidamente caso precisasse de luz e barreira psicológica. Encheu baldes com água e os distribuiu pela casa. Se houvesse incêndio durante o confronto, precisaria de forma rápida de apagar. Guardou comida não perecível suficiente para uma semana sem precisar sair. Carregou lanternas, testou pilhas, posicionou velas em todos os cômodos. Transformou a casa numa fortaleza precária, sabendo que seria insuficiente contra o que estava lá fora, mas precisando fazer algo para não enlouquecer de impotência. Quando a noite caiu, Dorival estava preparado quanto possível. Sentou na cadeira da sala, espingarda carregada atravessada no colo, facão ao alcance da mão direita, lanterna potente sobre a mesa. Esperou. A criatura não apareceu naquela noite, nem na seguinte. O silêncio voltou a ser quebrado por sons normais. Grilos, sapos, vento. Mas Dorival não relaxou. Conhecia táticas de predadores. Conhecia paciência. Ela estava lá fora, observando, aprendendo padrões, escolhendo o momento. E quando escolhesse, ele precisaria estar pronto para fazer o que fizera uma vez em 1987. Atirar no escuro contra algo que não deveria existir e torcer para acertar antes de morrer. A cicatriz no antebraço latejou como sempre latejava quando sua mente voltava àquela noite no Rio de Janeiro. Dorival puxou a manga da camisa para baixo, escondendo a marca. Depois, checou novamente a espingarda, verificou se a trava de segurança estava desativada e continuou esperando o inevitável. Na manhã do 7º dia, após a destruição do apiário, Dorival tomou a decisão de ir até o sótão. Não entrava lá há 6 anos, desde pouco depois da morte de Neuza, quando subira para guardar as roupas dela que não teve coragem de doar. O acesso era por alçapão no teto do quarto, escada de madeira dobrável que rangia sob seu peso. Ele subiu devagar, testando cada degrau, sentindo o cheiro de mofo e poeira que se acumulara. O sótão era pequeno, teto baixo de telhas coloniais, iluminação fraca, vinda de uma clarabóia coberta de folhas secas, caixas de papelão empilhadas, malas antigas, móveis quebrados que ninguém consertaria. No canto mais afastado, embaixo de um cobertor velho, a caixa de metal que ele procurava. Dorival a arrastou até a clarabóia onde havia mais luz, sentou-se no chão de tábuas empoeiradas, abriu o cadeado. Dentro, além dos 3 cadernos de campo de 1987, havia fotografias. Ele pegou o envelope amarelado, abriu com cuidado para não rasgar o papel fragilizado pelo tempo. 12 fotografias reveladas em preto e branco, tiradas com câmera analógica que ele levara na operação de fiscalização. A primeira foto mostrava o acampamento, 4 barracas, fogueira central, equipamentos. A segunda mostrava os fiscais, Sebastião sorrindo com cigarro na boca, Alcides ajeitando a mochila, João Paulo apontando para algo fora do quadro. Homens vivos, confiantes, sem saber que 3 deles estariam mortos em 72 horas. As fotos seguintes mostravam as pegadas. Dorival tirara 6 fotografias diferentes de impressões no barro próximo ao córrego, tentando capturar escala colocando régua ao lado, tentando mostrar profundidade fotografando de ângulo lateral. As imagens em preto e branco não faziam justiça à estranheza das marcas, mas mesmo assim era possível ver a proporção anormal, a largura excessiva, o padrão de dedos que não se encaixava em nenhuma classificação zoológica conhecida. Ele estudou as fotos por 10 minutos,
comparando mentalmente com as pegadas que encontrara na sua propriedade. Idênticas, não similares, idênticas. Mesma distribuição de peso, mesma largura desproporcional, mesma profundidade irregular. 37 anos separando as duas ocorrências, 280 quilômetros de distância entre os locais, mas as pegadas eram iguais. Ele guardou as fotos, pegou o terceiro caderno, abriu na última página. Ali estava sua anotação final, escrita 3 semanas após o incidente, depois da reunião na diretoria regional. Conclusão oficial: ataque de onça parda. Conclusão real: algo que não está catalogado, que demonstra inteligência além de instinto animal, que mata com ferocidade pessoal. Sebastião teve a garganta arrancada com tanta força que a cabeça quase se separou do corpo. Alcides teve o ventre aberto do externo à pelve, intestinos espalhados num raio de 3 metros. João Paulo teve os membros quebrados antes de morrer, fraturas múltiplas nos braços e pernas, como se algo tivesse deliberadamente inutilizado antes de matar. Não foi fome, foi carnificina. Dorival fechou o caderno sentindo bile subir pela garganta. Ele evitara pensar nos detalhes por décadas, mas agora precisava lembrar. Precisava entender padrões. Aquela coisa matara 3 homens em 6 dias usando tática específica. Observação inicial, identificação dos mais fracos, isolamento, ataque avassalador. Primeiro morrera Sebastião, o mais velho do grupo, 62 anos, reflexos lentos. Depois Alcides, que tinha problema no joelho esquerdo e mancava visivelmente. Por último João Paulo, tentando proteger a retirada dos sobreviventes, sacrifício que permitiu Dorival e outros 2 escaparem. A criatura escolhera as vítimas metodicamente, eliminando as mais vulneráveis primeiro, forçando os sobreviventes a decisões desesperadas. Isso não era comportamento de predador comum operando por instinto. Era estratégia. Era quase militar na execução. E agora, em março de 2024, algo idêntico estava rondando a propriedade de Dorival, exibindo comportamento similar, observação prolongada, testes de defesa, escalada gradual de ousadia. A criatura estava aprendendo sobre ele da mesma forma que aprendera sobre os fiscais em 87. Ele desceu do sótão carregando o segundo caderno e o envelope com as fotografias. Precisava de mais informações. Precisava entender se havia histórico anterior a 87, se aquilo era fenômeno recorrente ou evento isolado, repetido. Lembrou-se das histórias que ouvira na infância sobre o lobisomem da Pedra do Vigia, ataques nos anos 50, criatura morta e enterrada em 1956. Sempre tratara aquilo como lenda, superstição de gente simples tentando explicar ataques de animais selvagens. Mas agora, com as pegadas idênticas, separadas por décadas, com padrões de comportamento repetidos, ele precisava reconsiderar. Talvez as lendas tivessem raiz factual. Talvez houvesse registro de eventos similares que foram deliberadamente esquecidos ou distorcidos. Dorival decidiu procurar Dona Aparecida. Ela tinha 84 anos, nascera e crescera naquela região. Conhecia histórias que nunca foram escritas. Se alguém sabia algo sobre as lendas antigas, seria ela. Às 2 da tarde, ele desceu a serra de caminhonete, percurso de 12 quilômetros até a casa de adobe, onde a benzedeira morava sozinha desde que o marido morrera 15 anos atrás. Dona Aparecida o recebeu na varanda, sentada numa cadeira de balanço com assento de palha trançada. Ela era miúda, curvada pela idade, mãos deformadas por artrite, mas olhos ainda vivos e penetrantes. Dorival não perdeu tempo com educações demoradas. Descreveu as pegadas sem mencionar o tamanho exato. Descreveu a destruição do apiário, sem detalhar a violência. Descreveu os sons noturnos, sem admitir o medo que sentira. Dona Aparecida ouviu em silêncio, balançando devagar na cadeira, expressão impassível. Quando ele terminou, ela ficou quieta por quase 1 minuto. Depois suspirou fundo, olhou para as montanhas ao longe e começou a falar com voz cansada de quem carrega histórias pesadas demais. Isso que você está descrevendo, Dorival, eu vi quando era menina. 1953, eu tinha 13 anos. Começou igualzinho. Bichos mortos sem razão, pegadas grandes demais, barulhos na noite. Depois vieram as mortes. Primeiro gado, depois gente. 4 pessoas em 2 meses. Um vaqueiro chamado Adamastor.
2 crianças, irmãos, sumidos da roça e achados 3 dias depois numa grota. Um tropeiro que passava pela região. Todos dilacerados, rasgados, mortos com violência que não parecia de bicho normal. Ela continuou balançando, olhos fixos no horizonte. Diziam que era o filho do coronel Teófilo, dono da fazenda maior da região. 7º filho homem depois de 6 irmãs, nascido em noite de lua cheia. As lendas antigas dizem que criança assim nasce amaldiçoada, vira lobisomem. A família do coronel escondeu o menino por anos, mantinha ele trancado num quarto nos fundos da casa grande. Mas quando o menino virou homem, ficou forte demais para as correntes. Escapava, matava. A família encobria, enterrava os corpos, pagava silêncio. Até que em 1956 o povo se cansou. Invadiram a fazenda, encontraram o rapaz. Ele tinha 20 e poucos anos. Enforcaram ele ainda em transformação. Dizem que ele gritava quase como gente enquanto morria. Queimaram o corpo, enterraram longe do cemitério, em terra que não era bênção e não era maldição. Depois disso, os ataques pararam. Dona Aparecida parou de balançar, virou-se para encarar Dorival diretamente. Mas sangue ruim não seca, moço. Às vezes volta, pula geração, reaparece décadas depois. Procura quem já cheirou ele antes. Você já viu isso antes, não viu? Reconhece porque já encontrou. Dorival não confirmou nem negou, mas o silêncio foi resposta suficiente. Dona Aparecida balançou a cabeça devagar. Tem coisas que a gente não mata de verdade, só espanta por um tempo. Tem coisas que ficam na terra, no sangue das famílias, nos lugares onde aconteceu muita morte violenta. Sua propriedade fica perto da Pedra do Vigia, não fica? Foi lá que acharam os irmãos mortos em 53. Foi lá que dizem ter enterrado o corpo do filho do coronel. Terra guarda a memória, Dorival. E às vezes a memória acorda. Ela fez pausa, respirou fundo. Isso não é coisa que se benze. Não adianta reza, não adianta promessa, não adianta sal grosso ou água benta. Isso é coisa que se mata ou que se foge. E se você não vai fugir, vai precisar matar. Mas mata direito. Fogo. Queima tudo até não sobrar nada que possa voltar. E não conta para autoridade nenhuma, porque vão chamar você de louco e vão arquivar como ataque de bicho comum. Sempre fizeram isso, sempre vão fazer. A verdade assusta mais que a mentira, então escolhem acreditar na mentira. Dorival voltou para casa com as palavras de Dona Aparecida ecoando na cabeça. Ele não acreditava em maldições hereditárias, não acreditava em transformações sobrenaturais, não acreditava em lendas, mas acreditava em evidências. E as evidências diziam: algo impossível existia, matava com ferocidade e inteligência, além de instinto animal, repetia padrões ao longo de décadas e agora estava rondando sua propriedade especificamente. Se fosse manifestação biológica, mutação genética, erro evolutivo, espécie não catalogada, então era fenômeno reprodutível, significava que havia mais de um, significava que ataques continuariam acontecendo em ciclos. Se fosse algo mais próximo do folclore, maldição, linhagem amaldiçoada, manifestação de força natural incompreendida, então talvez morrer e queimar o corpo encerrasse o ciclo temporariamente. Dorival não sabia qual opção era verdadeira, mas sabia que precisava eliminar a ameaça imediata antes de filosofar sobre origens. A coisa estava lá fora. Ele estava aqui dentro. Uma das duas verdades precisaria deixar de existir para que a outra continuasse. Naquela noite Dorival tentou uma armadilha. Amarrou um quarto de porco comprado na cidade a uma árvore robusta no centro de uma clareira, a 100 metros da casa, local visível da janela do segundo andar que ele raramente usava. Posicionou-se lá, espingarda carregada, apoiada no parapeito, lanterna potente pronta. Esperou das 22 horas às 4 da manhã. A criatura não apareceu. Ele desceu, verificou a isca, intocada. Mas ao redor da clareira, pegadas frescas. Ela viera, circulara, observara, identificara a armadilha, recuara sem acionar. A inteligência demonstrada era perturbadora. Animal operando por instinto teria atacado a carne pendurada ou fugido do cheiro humano. Aquilo avaliou o risco, identificou a emboscada, tomou decisão tática. Dorival recolheu o porco, voltou para casa sabendo que estava lidando com algo que pensava, planejava, aprendia. Não poderia vencê-la com truques simples. Precisaria de vantagem real,
Conhecimento superior do terreno, preparação específica ou simplesmente sorte brutal no momento do confronto? No 10º dia após a primeira pegada, Dorival acordou com um som diferente. Não era rosnado, não era uivo, era arranhar. Madeira sendo arranhada com força, ritmo constante, próximo. Ele pegou a espingarda, foi até a sala. O som vinha da porta da frente. Arranhar metódico, 4 garras paralelas rasgando a madeira velha. A criatura estava ali, do outro lado de 3 centímetros de tábua, testando resistência. Dorival aproximou-se devagar, tentando não fazer barulho. Por uma fresta entre as tábuas, ele viu. Pelagem cinza escura, músculo se contraindo sob o pelo, pata dianteira enorme, garras curvas de 15 centímetros arrancando lascas de madeira. A criatura parou de arranhar, fungou ruidosamente. Estava sentindo o cheiro dele através da porta. Dorival prendeu a respiração. Silêncio por 5 segundos. Depois, impacto brutal. A criatura se jogou contra a porta com força que fez a casa inteira tremer. As tábuas racharam, mas resistiram. Segundo impacto. Terceiro. A madeira estava cedendo. Dorival recuou 3 passos, ergueu a espingarda, mirou o centro da porta. Se ela atravessasse, ele atiraria a queima-roupa. Quarto impacto. As tábuas da parte superior cederam parcialmente, abrindo brecha de 20 centímetros. Por ela, Dorival viu o focinho, alongado demais para ser canídeo, curto demais para ser algo natural. Presas expostas, amareladas, grossas como dedos. E os olhos, pequenos, fundos, posicionados frontalmente como primata, mas refletindo a luz da lamparina com brilho amarelo esverdeado, que nenhum mamífero brasileiro possuía. A criatura enfiou o focinho pela brecha, tentando forçar passagem. Dorival viu saliva escorrendo das presas, ouviu respiração rouca e úmida, sentiu cheiro acre e insuportável, misto de almíscar, carne podre, algo mais primitivo que ele não conseguia identificar. Não pensou, reagiu. Apertou o gatilho. A espingarda rugiu, coice brutal, jogando-o 2 passos para trás. Chumbo grosso varreu a porta a menos de 3 metros de distância. Atravessou a madeira, acertou algo sólido do outro lado. Uivo de dor e fúria explodiu na noite. Som que começou animal e terminou quase humano. Grito agudo de sofrimento que ecoou pela serra inteira. Dorival recarregou com mãos tremendo, atirou novamente através da porta estraçalhada. Novo impacto, novo uivo. Depois, silêncio súbito. Ele esperou 1 minuto completo. Espingarda apontada, dedo no gatilho, suor escorrendo pelas têmporas. Nenhum som. Devagar, ele se aproximou da porta destruída, espreitou pela brecha. Rastro largo de sangue descendo do terreiro em direção à mata. Manchas escuras na terra, nos degraus da varanda, nas tábuas rachadas. Ele acertara, ferira, mas não matara. Quando o sol nasceu 3 horas depois, Dorival saiu para investigar. Sangue por toda parte, vermelho escuro, quase preto, viscoso. Muito sangue. Seguiu o rastro por 50 metros mata adentro, antes de perder a trilha, onde o solo ficava pedregoso. Voltou, examinou os danos. A porta precisaria ser substituída completamente. As marcas de garras nas tábuas eram profundas como sulcos de faca. E na terra úmida do terreiro, pegadas parciais, mostravam que a criatura se erguera sobre as patas traseiras antes de atacar. Impressões dos membros posteriores afundadas com todo o peso do corpo, indicando massa entre 170 e 200 quilos. Dorival passou o dia reparando a porta, pregando tábuas novas, reforçando com travessas extras. Trabalhou em silêncio, processando o que vira. A criatura era real. Não era alucinação. Não era interpretação equivocada de animal conhecido. Era híbrido impossível entre lobo e algo vagamente humano, com massa e força desproporcional, inteligência perturbadora e ferocidade pessoal que ia além de fome ou instinto territorial. Ele a ferira gravemente. Quantidade de sangue perdido indicava ferimentos sérios, mas não a matara. E sabia com certeza que doía no peito que ela voltaria. Criaturas feridas eram as mais perigosas. Ferida
Ela não testaria mais defesas gradualmente. Atacaria com tudo, sem cautela, buscando matar ou morrer. E Dorival precisava estar pronto para o confronto final que agora era inevitável. Limpou a espingarda, contou a munição restante, 12 cartuchos. Afinou o facão novamente, preparou mais querosene e esperou, sabendo que a próxima vez seria definitiva. Uma das duas criaturas, o homem ou o lobisomem, não veria o próximo amanhecer. Dorival passou os 2 dias seguintes transformando a propriedade em campo de batalha calculado. Não esperaria passivamente dentro da casa. A criatura já provara que podia arrombar portas, e defesa estática significaria ser encurralado. Ele precisava usar sua única vantagem real, conhecimento absoluto do terreno. Começou identificando pontos estratégicos. Havia 3 posições naturalmente defensáveis na propriedade. A primeira era a formação rochosa próxima à Pedra do Vigia, blocos de granito formando anfiteatro natural com visão clara de 360 graus. A segunda era a clareira elevada perto da nascente principal, solo firme, árvores espaçadas, permitindo o movimento. A terceira era a área próxima ao apiário destruído, terreno aberto mas com mata densa nas bordas, oferecendo rotas de fuga múltiplas. Ele escolheu a formação rochosa. Ali, teria pedras como cobertura parcial, elevação dando vantagem visual e, principalmente, apenas 2 acessos viáveis que ele poderia vigiar simultaneamente. Seria difícil para a criatura de 200 quilos surpreendê-lo naquele local. Passaria a noite ali, em emboscada planejada, forçando o confronto em território escolhido por ele. Preparação metódica consumiu o dia inteiro. Primeiro, ele percorreu a trilha da casa até a formação rochosa 6 vezes, memorizando cada raiz exposta, cada pedra solta, cada buraco no solo. Precisava ser capaz de correr aquele trajeto de olhos vendados se necessário. Depois, limpou a área ao redor das rochas, cortou arbustos baixos que poderiam ocultar aproximação, removeu galhos caídos que fariam barulho se pisados, varreu folhas secas deixando só terra limpa que mostraria pegadas. Posicionou 3 lanternas potentes em pontos estratégicos entre as rochas, todas apontadas para os acessos principais, prontas para serem acionadas simultaneamente, criando parede de luz. Preparou 2 fogueiras pré-montadas nos acessos, galhos secos, folhas, querosene, precisando apenas de fósforo para inflamar instantaneamente. Levou munição extra, água, facão como arma secundária. Revisou a espingarda completamente, limpou o mecanismo, testou o gatilho, carregou com os 2 cartuchos de chumbo mais grosso que possuía. Verificou rotas de fuga. Se tudo falhasse, tinha 3 caminhos diferentes para recuar, todos levando a áreas defensáveis secundárias. Às 17 horas, ele fez última refeição na casa. Comeu sem fome, arroz frio, feijão requentado, banana. Precisava de energia, mas o estômago estava fechado pela tensão. Bebeu meio litro de água, urinou, verificou que não tinha nada nos bolsos que pudesse fazer barulho. Vestiu calça de brim escura, camisa de manga comprida também escura para dificultar visualização noturna, botas de couro velhas mas confortáveis que não fariam barulho excessivo. Às 18 horas, com o sol começando a descer atrás das montanhas, Dorival pegou a espingarda, o facão, a mochila com munição e suprimentos, e saiu da casa pela última vez, sabendo que podia não voltar vivo. Trancou a porta destruída com tranca improvisada. Não que adiantasse muito, mas era gesto de normalidade que ajudava a manter a sanidade. Caminhou até a formação rochosa com passo firme, controlando a respiração, forçando a mente a ficar focada em tática e não em medo. Chegou à posição às 18h45, ainda havia claridade suficiente para a verificação final. Posicionou-se entre 2 blocos grandes de granito que formavam V natural, oferecendo proteção dos flancos e visão clara dos acessos. Testou as lanternas, todas funcionando. Deixou caixas de fósforos protegidas da umidade próximas às fogueiras pré-montadas. Carregou a espingarda, travou a segurança, apoiou a arma numa saliência da rocha, onde poderia pegá-la instantaneamente. Colocou o facão ao alcance da mão direita. Organizou os cartuchos extras para recarregamento rápido. Depois sentou-se costas apoiadas na pedra fria e esperou o anoitecer. O sol desapareceu atrás da serra às 19h20. Crepúsculo durou 20 minutos. Depois veio escuridão completa.
sem lua, sem estrelas visíveis devido a nuvens baixas, sem luz artificial num raio de quilômetros. Dorival estava mergulhado em negritude absoluta, sentindo textura da pedra contra as costas, cheiro de terra e vegetação, sons noturnos começando sua sinfonia, grilos, sapos, vento movendo folhagens. A espera foi longa. Às 22 horas, nada acontecera. Às 23, os sons noturnos continuavam normais. Meia-noite passou sem incidentes. Dorival começou a considerar que talvez a criatura estivesse ferida demais para atacar, talvez tivesse recuado para morrer em alguma toca escondida. Depois lembrou da quantidade de sangue que vira. Ferimentos graves sim, mas não necessariamente mortais. E lembrou também dos padrões de 1987. A criatura daquela época atacara sempre após meia-noite, entre 1 e 4 da manhã, quando os humanos estavam em sono mais profundo. Esta provavelmente seguiria padrão similar. Ele se forçou a manter alerta, piscando repetidamente para não deixar os olhos se fecharem, mudando de posição a cada 15 minutos para evitar dormência. À 1h08 da manhã, os grilos pararam de cantar. Silêncio súbito, antinatural, completo. Dorival ficou imóvel. Coração disparou. Pegou a espingarda devagar. Destravou a segurança sem fazer barulho. Esperou. 40 segundos de silêncio absoluto. Depois, galho quebrou. Distância de talvez 100 metros. Direção leste. Movimento pesado na mata. O som aproximou-se devagar. Dorival seguiu o progresso pela audição. Galhos quebrando, folhas sendo esmagadas, respiração pesada ficando mais próxima. A criatura não tentava se esconder. Vinha diretamente na direção da formação rochosa, como se soubesse exatamente onde ele estava. Impossível. Ele não acendera fogo, não fizera barulho, estava contra o vento. Mas ela vinha. 80 metros. 60. 40. Dorival ergueu a espingarda, apontou para a escuridão na direção do som, dedo no gatilho. Não podia ver nada, apenas ouvir. 30 metros. 20. Depois silêncio novamente. A criatura parara. Dorival prendeu a respiração, tentando ouvir. Nada. 15 segundos sem som algum. Então rosnado baixo, gutural, vibrando numa frequência que ele sentiu nos ossos antes de processar com os ouvidos. O som vinha da direita, não da frente. Ela mudara de posição, estava circulando. Dorival girou novamente tentando rastrear pela audição. Movimento rápido, patas esmagando terra, agora à esquerda. A criatura estava correndo ao redor da formação rochosa, mudando de posição constantemente, não permitindo que ele fixasse mira. Dorival tomou decisão. Alcançou a caixa de fósforos, riscou 3. Jogou nas 2 fogueiras simultaneamente. Querosene inflamou instantaneamente, chama se erguendo 2 metros de altura, iluminando a área com luz alaranjada dançante. E ali, a 15 metros de distância, no limite da luz, ele a viu. A criatura estava de pé sobre as patas traseiras, erguendo-se a 2,40 metros de altura, corpo massivo coberto de pelagem cinza escura e irregular, manchas de sangue seco visíveis no ombro direito e no flanco, onde os tiros acertaram dias atrás. O crânio era distorção pesadelar, focinho alongado como de lobo, mas mandíbula larga demais, presas expostas do tamanho de dedos, olhos pequenos posicionados frontalmente refletindo a luz do fogo com brilho amarelo esverdeado. Os membros dianteiros eram híbridos anatômicos impossíveis, patas com garras curvas, mas articulações permitindo manipulação quase humana. A criatura olhou diretamente para Dorival através das chamas. Não demonstrou medo do fogo, apenas analisou. Depois desceu para 4 patas e começou a circundar novamente, agora visível nos lampejos de luz. Dorival esperou, forçou-se a não atirar ainda, distância excessiva, luz inconstante, não podia desperdiçar munição. A criatura completou o semicírculo, testando os acessos, procurando ponto fraco nas defesas. Encontrou. O acesso norte tinha pedras menores, oferecia cobertura parcial. Ela se abaixou, músculos se contraindo, preparando investida. Dorival girou, mirou, esperou. A criatura explodiu em velocidade brutal, cruzando 15 metros em 3 segundos, patas traseiras impulsionando massa enorme com força desproporcional. Dorival apertou o gatilho, a espingarda rugiu, coice brutal, chumbo grosso varrendo o espaço. Acertou.
A criatura gritou, som entre uivo e voz humana forçada através de cordas vocais deformadas, mas não parou. Continuou vindo. 5 metros. 3. Dorival recarregou desesperadamente, travando dedos no mecanismo, destravando com força, inserindo novo cartucho. A criatura pulou, garras estendidas. Ele atirou a queima-roupa. Impacto jogou a criatura para o lado, corpo batendo contra as pedras com força que rachou o granito. Ela caiu, tentou levantar, tropeçou. Sangue jorrava do pescoço e do peito, mas ainda se movia. Dorival largou a espingarda, pegou o facão. A criatura estava a 2 metros, tentando se erguer sobre as patas traseiras, rosnando com fúria e dor. Ele avançou, ergueu a lâmina de 30 centímetros, golpeou com toda a força no pescoço exposto. Metal cortou pelo, carne e músculo. Sangue quente esguichou no seu rosto, braços, peito. A criatura rugiu, virou-se mais rápida do que algo daquele tamanho deveria conseguir, pata dianteira, acertou Dorival no abdômen. Garras rasgaram a camisa, arranharam a pele, força do impacto jogou-o 3 metros para trás. Ele bateu contra a pedra, sentiu costelas protestar, ar sendo expulso dos pulmões. Tossiu, tentou levantar. A criatura vinha novamente, arrastando-se porque as patas traseiras não respondiam mais. A coluna fora atingida. Mas ainda tinha força nos membros dianteiros. Ainda tinha as presas. Dorival rolou, evitou investida, golpeou novamente com o facão. Acertou o crânio. Lâmina raspou no osso sem perfurar. A criatura mordeu, presa se fechando a centímetros do seu braço. Ele chutou o focinho com a bota, ouviu algo quebrar, aproveitou a abertura para golpear o pescoço novamente. Desta vez, a lâmina afundou profundo. Sangue jorrou em artéria cortada, pulso que enfraqueceu em segundos. A criatura emitiu som final, não rosnado, não uivo, mas algo próximo de gemido humano. Lamentação dolorosa que soou terrivelmente consciente. Depois desabou de lado, corpo imenso contraindo-se em espasmos, patas arranhando terra, tentando agarrar algo que não existia. Dorival recuou, facão ainda na mão, observando. Os olhos da criatura fixaram nele. Amarelo esverdeado na luz do fogo, expressão impossível de interpretar. Raiva, dor, talvez algo mais complexo. Ficaram assim por 15 segundos. Então a luz nos olhos apagou. O corpo estremeceu uma última vez e ficou imóvel. Dorival permaneceu de pé por mais 2 minutos, respirando ofegante, verificando se era truque. Aproximou-se devagar, cutucou o corpo com o pé. Nenhuma reação. Estava morta. Ele sentou-se abruptamente, pernas desistindo de sustentá-lo, ainda segurando o facão ensanguentado, olhando para o cadáver da criatura que não deveria existir. A adrenalina começou a ceder, dando lugar à dor. Dorival tocou o abdômen. Os arranhões não eram profundos, mas ardiam intensamente. Sangue dele misturado com sangue da criatura cobria suas mãos, braços, rosto. Ele limpou o facão na grama, guardou, foi até a mochila, pegou garrafa de água. Bebeu metade, usou o resto para lavar superficialmente os ferimentos. Depois, voltou a olhar para o corpo. À luz inconstante das fogueiras, a criatura parecia simultaneamente animal e algo mais. A pelagem cinza escura estava rala em algumas áreas, expondo pele rosada com cicatrizes antigas, marcas de tiros, garras, queimaduras. O crânio era pesadelo anatômico, híbrido que não se encaixava em classificação zoológica. As patas dianteiras tinham 5 dedos com garras e articulações quase humanas. As traseiras eram puramente quadrúpedes. A massa era enorme, estimava entre 180 e 200 quilos de músculo compacto. Dorival estudou o corpo por 10 minutos, gravando cada detalhe na memória. Depois lembrou das palavras de Dona Aparecida: mata direito, fogo, queima tudo até não sobrar nada que possa voltar. Ele arrastou o corpo para a área plana próxima, tarefa que exigiu esforço brutal. A criatura morta pesava mais que qualquer animal que ele já movera. Empilhou galhos secos ao redor, embebeu tudo com o querosene restante, adicionou folhas secas. Depois parou, olhou para o corpo novamente. Precisava de registro, precisava de prova. Foi até a mochila, pegou a câmera analógica velha que trouxera, tirou 6 fotografias de ângulos diferentes,
corpo inteiro, crânio em close, patas dianteiras mostrando as garras, perfil mostrando a proporção. Guardou a câmera, respirou fundo, riscou fósforo, jogou nas folhas embebidas. O fogo rugiu instantaneamente, se espalhando pelo corpo, consumindo pelagem, carne, tudo. O cheiro era insuportável. Pelo queimado, gordura, algo mais acre. Dorival recuou. Ficou observando de 10 metros de distância. As chamas cresceram, alcançando 3 metros de altura, iluminando a formação rochosa inteira. O corpo se contraía com o calor, articulações se retorcendo em posições impossíveis, mas era apenas física. Não havia vida. Ele alimentou o fogo por 4 horas, adicionando galhos conforme necessário, garantindo que queimasse completamente. Quando o sol nasceu às 6h15, restavam apenas cinzas e fragmentos de ossos carbonizados. Dorival juntou tudo com pá que trouxera, colocou num saco de lona, carregou até a área próxima à pedra do vigia, onde o solo era rochoso e duro. Cavou buraco de 1,5 metros de profundidade, trabalho extenuante que levou 2 horas sob sol crescente. Despejou as cinzas e ossos, cobriu com terra, depois com pedras pesadas. Marcou mentalmente o local, mas não deixou indicação visível. Voltou para a formação rochosa, limpou o sangue das pedras com água e terra, espalhou folhas sobre as manchas, apagou as fogueiras, recolheu a espingarda, o facão, a mochila. Às 10 da manhã, exausto, ferido, coberto de fuligem e sangue seco, Dorival voltou para casa. A propriedade parecia diferente, mais silenciosa, mais leve, como se peso invisível tivesse sido removido. Os pássaros cantavam normalmente. As abelhas sobreviventes trabalhavam nas colmeias não destruídas. A vida continuava, indiferente ao impossível que acontecera na noite anterior. Dorival passou os 3 dias seguintes sem sair da propriedade, tratando os ferimentos e processando o que acontecera. Os arranhões no abdômen não eram profundos, mas infeccionaram rapidamente. Ele limpou com álcool que ardeu como fogo, aplicou pomada antibiótica velha encontrada no armário do banheiro, trocou os curativos improvisados 2 vezes por dia. Febre baixa persistiu por 48 horas, depois cedeu sozinha. As costelas machucadas pelo impacto contra a pedra doíam a cada respiração profunda, mas nada parecia quebrado, apenas contusão severa que levaria semanas para sarar completamente. Ele dormia períodos curtos e agitados, acordando várias vezes por noite com sons que não existiam, mão buscando automaticamente a espingarda que mantinha ao lado da cama. O corpo sabia que a ameaça fora eliminada, mas a mente precisava de tempo para aceitar. Na manhã do 4º dia, ele finalmente conseguiu dormir 6 horas seguidas sem interrupção, acordando às 11 da manhã com sol alto e passarinhos cantando na goiabeira do quintal. A rotina voltou gradualmente. Dorival verificou as colmeias sobreviventes. 18 das 24 originais ainda estavam funcionais, populações recuperando-se do trauma. Ele removeu os destroços das 6 destruídas, limpou a área, reorganizou as caixas restantes em padrão mais compacto. Consertou a porta da frente completamente, substituindo todas as tábuas danificadas, reforçando com travessas novas. Caminhou o perímetro da propriedade procurando sinais de outras criaturas. Não encontrou nada além de pegadas normais de animais conhecidos. Lavou as roupas manchadas de sangue, esfregando com sabão de coco até a água sair limpa, depois as pendurou no varal, onde secaram sob vento morno de março. Limpou meticulosamente a espingarda, removendo resíduos de pólvora, oleando o mecanismo, guardando-a atrás da porta com reverência de quem sabe que a ferramenta salvou sua vida. Afinou o facão novamente, devolvendo o fio que fora parcialmente perdido ao cortar osso e músculo. Pequenos gestos de normalidade que ajudavam a reconstruir a sensação de que a vida podia continuar. Mas havia a questão do registro. Dorival sabia que não podia simplesmente esquecer o que acontecera e seguir em frente. Tinha responsabilidade, não com instituições que recusariam acreditar, mas com a verdade factual e com eventuais futuros alvos. Na tarde do 6º dia após o confronto, ele foi até a cidade de Alagoa, 8 quilômetros serra abaixo. Passou numa papelaria, comprou caderno escolar novo de capa dura, caneta esferográfica azul, envelope grande de papel pardo. Passou na casa reveladora de fotografias,
a única que ainda trabalhava com filme analógico, e deixou o rolo da câmera para revelar. Voltaria em uma semana para buscar. De volta à propriedade, sentou-se à mesa da cozinha com o caderno novo aberto, caneta na mão, e começou a escrever, não como relatório técnico do IBAMA, mas como testemunho direto e factual. Descreveu a cronologia completa: descoberta das pegadas em 14 de março, destruição do apiário, sinais progressivos, confronto na porta, emboscada final na formação rochosa, morte e incineração da criatura. Escreveu com letra que tremeu no início, mas foi ficando mais firme conforme avançava. Descreveu as medidas das pegadas com precisão que aprendera em 43 anos, documentando fauna. Desenhou esboços da criatura, baseados no que vira à luz do fogo, proporções, características anatômicas, detalhes que desafiavam classificação zoológica. Anotou padrões comportamentais, observação prolongada, testes de defesa, inteligência tática, ferocidade quando ferida. Registrou o que Dona Aparecida contara sobre os ataques de 1953, conectando com as lendas do lobisomem da Pedra do Vigia. Depois pegou os cadernos de 1987 da caixa de metal, copiou as informações relevantes para o caderno novo, descrições das pegadas, padrões de ataque, detalhes dos mortos. Estabeleceu conexão temporal entre 3 eventos separados por décadas, anos 50, 87, 2024, mostrando recorrência que não podia ser coincidência. No final, adicionou conclusão breve e honesta: não sei se isto é manifestação folclórica real, maldição hereditária ou anomalia biológica que a ciência recusa catalogar. Sei apenas que existe, mata e retorna em ciclos. Quem encontrar este registro, acredite ou não, mas se encontrar pegadas como as descritas aqui, fuja ou prepare-se para matar. Não há autoridade que ajudará. Quando terminou, eram 23 páginas de letra miúda, esboços, tabelas de medidas, cronologias. Dorival releu tudo 2 vezes, corrigindo erros de português, verificando se alguma informação crucial faltava. Satisfeito, fechou o caderno, guardou junto com os de 87 na caixa de metal. Uma semana depois, buscou as fotografias reveladas. 12 fotos. 6 do corpo da criatura antes da incineração. 6 que ele tirara durante os preparativos, mostrando as pegadas e marcas de garras. As imagens em cores desbotadas não faziam justiça à monstruosidade do que ele enfrentara, mas mostravam o suficiente. Guardou as fotos no envelope de papel pardo, selou, escreveu na frente com letra caprichada: evidência, março 2024, não abrir, exceto em caso de novos ataques similares. Colocou o envelope dentro da caixa de metal, junto com os cadernos, trancou tudo. Subiu ao sótão, empurrou a caixa para o canto mais afastado, cobriu com o cobertor velho e caixas de papelão vazias. Algum dia alguém encontraria. Talvez acreditasse, talvez não. Mas o registro existiria. Os dias se transformaram em semanas. Março virou abril, depois maio. Dorival retomou a rotina completa: verificação matinal do apiário, caminhadas pelo perímetro, manutenção da propriedade. As colmeias se recuperaram. População de abelhas voltou aos níveis normais. Ele colheu 240 quilos de mel em maio, quantidade menor que o esperado devido às 6 colmeias perdidas, mas suficiente. Vendeu tudo para a Cooperativa de Apicultores de Alagoa. Recebeu pagamento justo que complementou a aposentadoria. Comprou cartuchos novos para a espingarda, 24, recompondo o estoque. Substituiu o facão por modelo novo idêntico, guardando o antigo no galpão como relíquia de sobrevivência. Consertou a cerca nos fundos da propriedade, podou as árvores frutíferas, limpou as calhas. Pequenas tarefas que preenchiam os dias e mantinham a mente ocupada longe de memórias noturnas de olhos amarelo esverdeados e presas do tamanho de dedos. Mas algo havia mudado permanentemente. Dorival não dormia mais com a mesma tranquilidade. Acordava várias vezes por noite, ouvidos atentos a sons que poderiam indicar ameaça. Qualquer silêncio antinatural o colocava imediatamente em alerta. Passou a manter a espingarda carregada sempre, não apenas atrás da porta, mas também próxima à cama. Durante as caminhadas pelo terreno, levava o facão sempre, mesmo para trajetos curtos. Verificava pegadas com atenção obsessiva, procurando padrões que indicassem algo além de fauna normal.
A hipervigilância era exaustiva, mas incontrolável. Corpo e mente aprenderam que o impossível podia rondar mesmo em Serra Pacata de Minas Gerais, e não desaprenderiam facilmente. Aos 68 anos, Dorival carregava agora 2 conjuntos de cicatrizes, a visível no antebraço esquerdo de 1987 e as invisíveis nos arranhões do abdômen e nas costelas contundidas de 2024. Ambas latejavam quando o tempo mudava, lembretes físicos de verdades que ele não podia compartilhar. 3 meses após o confronto, em tarde quente de junho, Dorival recebeu visita inesperada. Seu Valdemar, dono da venda lá embaixo, subiu a serra de caminhonete para entregar encomenda de mantimentos. Eles conversaram brevemente na varanda, comentários sobre o clima, sobre o preço do mel, sobre a estrada que precisava de reparos. Antes de ir embora, seu Valdemar hesitou, depois perguntou: Dorival, o pessoal lá embaixo anda comentando que ouviram tiros aqui na serra, lá por março. Uns falam que foi várias vezes, de madrugada. Teve problema com bicho, foi? Dorival considerou a pergunta por 3 segundos. Podia contar parcialmente, onça invadindo, precisou afugentar. Podia mentir, só caçando tatu para comer. Podia dizer a verdade e ser chamado de louco. Escolheu o meio termo. Teve um bicho rondando, isso teve. Grande, perigoso, tive que resolver. Não vai mais incomodar. Seu Valdemar assentiu devagar. Entendo. Bom saber que resolveu. A serra é lugar solitário. Homem precisa se defender sozinho mesmo. Autoridade não sobe aqui, nem se chamar. Despediu-se, desceu a estrada, deixou Dorival na varanda pensando sobre a verdade que quase ninguém conheceria. Dorival pensava frequentemente nas palavras finais de Dona Aparecida. Sangue ruim não seca, moço. Às vezes volta. Matara uma criatura, mas não tinha a ilusão de ter resolvido o fenômeno maior. Se aquilo acontecera nos anos 50, repetira em 87, voltara em 2024, provavelmente voltaria novamente. Talvez em outra serra, outra propriedade, outro homem isolado virando alvo. Talvez na mesma região, décadas no futuro, quando ele já estivesse morto e enterrado. Não havia como saber. Não havia instituição investigando, não havia cientista catalogando, não havia autoridade reconhecendo-o oficialmente. A verdade morreria com ele, exceto pelo registro trancado no sótão. E Dorival aceitara isso. Seu papel não era convencer o mundo, era sobreviver e documentar. Sobrevivera. Documentara. Agora restava viver com o peso do conhecimento, sabendo que algumas verdades eram grandes demais para serem carregadas socialmente, mas pequenas demais para mudarem o mundo. Ele era testemunha solitária de impossibilidade factual, guardião de segredo que protegeria na caixa de metal até a morte. Nos meses seguintes, Dorival estabeleceu o novo normal. Acordava às 5h14, verificava o apiário, caminhava o perímetro, trabalhava na manutenção da propriedade. À noite, sentava na varanda com café e cigarro que voltara a fumar depois de 10 anos sem tocar em tabaco. O vício ressurgira após o trauma. E ele não tinha mais energia para combatê-lo. Olhava as montanhas escurecendo, ouvia os sons noturnos retomando o ritmo normal e se permitia existir sem propósito maior que simplesmente continuar. Não fez novos amigos, não procurou companhia, não tentou reconstruir vida social. Viúvo, aposentado, isolado numa serra esquecida de Minas Gerais, ele encontrou paz estranha na solidão consciente. Sabia o que rondava o mundo além das luzes das cidades. Sabia que a mata guardava mais que animais catalogados. E sabia que morrer ali, naquela propriedade, naquela serra, seria aceitável, desde que morresse tendo feito o necessário, quando o necessário precisou ser feito. Matara o lobisomem, sobrevivera, documentara a verdade. O resto era silêncio e espera pelo fim inevitável que chegaria para todos, eventualmente. A cicatriz no antebraço esquerdo e os arranhões que viraram marcas permanentes no abdômen lembravam diariamente que ele enfrentara o impossível 2 vezes e sobrevivera. Poucos homens podiam dizer isso. Nenhum deles seria acreditado se dissesse. Dorival aceitou viver como guardião silencioso de verdade incômoda, sabendo que o registro que deixaria seria descoberto apenas após sua morte, quando não pudesse mais ser questionado ou ridicularizado. Talvez fosse descartado como delírio senil,
Talvez fosse levado a sério por alguém que enfrentasse fenômeno similar no futuro. Não importava, a verdade estaria documentada. E isso, descobriu Dorival nas tardes quentes de junho, enquanto as abelhas trabalhavam e a mata respirava ao redor da propriedade, era suficiente. Ele cumprira seu papel, sobrevivera quando 3 homens morreram em 87, vencera quando podia ter sido mais uma vítima em 2024. E agora vivia cada dia extra como bônus inesperado, aguardando o fim sem medo, porque já encarara o pior que a serra escondia e saíra vivo do outro lado. A última anotação que fez no caderno, 3 meses após o confronto, foi breve. Hoje completei 69 anos. A criatura está morta e enterrada próxima à pedra do vigia. Não houve novos sinais. A propriedade voltou ao normal. Mas continuo vigilante porque sei que a normalidade aqui sempre foi ilusão frágil. A serra guarda segredos que precedem nossa presença e sobreviverão à nossa ausência. Aprendi a respeitar isso, e aprendi que às vezes ser esquecido pelas autoridades e ignorado pelo mundo é proteção, não abandono. Porque a verdade que carrego destruiria mais do que iluminaria. Melhor que morra comigo, exceto por este registro que deixo como advertência para quem vier depois e encontrar pegadas que não devem existir. Acredite, prepare-se, e se precisar matar, mate sem hesitação, porque a criatura não hesitará. Fechou o caderno, guardou na caixa de metal, trancou tudo novamente. Depois desceu do sótão, preparou café, sentou na varanda e olhou as montanhas escurecendo enquanto a noite chegava trazendo seus sons familiares. Grilos, sapos, vento nas árvores e o silêncio ocasional que não assustava mais. Apenas lembrava que vigilância permanente era preço da sobrevivência em lugar onde o impossível às vezes se materializava e testava se homens velhos ainda tinham força para defender seu pedaço de terra contra o que não deveria existir.